Hoje aqui na Psicologia Nômade a gente recebe Ana Paula Moraes, que é mestre em Psicologia Clínica pela Universidade de Brasília e fez uma dissertação de mestrado intitulada, vou ler aqui, O Índice de Inabilidade Social e a Tendência Antissocial, Contribuições para a Análise Psicológica do Fenômeno da Violência. E aí, hoje a gente está aqui para falar sobre não só a dissertação de mestrado da Ana, mas também diversos elementos de diferenças, por exemplo, entre violência e agressividade, quais seriam as perspectivas de violência para a psicanálise, violência estrutural, dentre outros temas interessantes. E como que você enxergaria essa diferença assim, conceitual entre violência e agressividade? Você fala disso assim, um pouco, né, na sua dissertação? Uhum. Sim. Bom, partindo de um olhar psicanalítico para a questão, a gente entende que a agressividade é um componente que constitui o psiquismo. Então, está na ordem do inevitável, do necessário, né, para o desenvolvimento emocional. Uhum. E aí, buscando as observações do começo, da origem, da gênese da agressividade, a gente chega com o Winnicott nos movimentos do bebê. Então, o bebê se movimenta e vai encontrando um mundo externo. Um movimento que exige alguma agressividade, que reforça uma agressividade no movimento corporal mesmo. E outro ponto originário seria uma frustração ambiental. Então, com repetidas falhas do ambiente, foi percebido que o bebê ficava num estado de alerta um pouco vago, tinha um registro do sentimento de raiva, mas como não era maduro o suficiente, ficava apenas um registro. Uhum. Então, a agressividade, conceitualmente, ela se relaciona com o movimento corporal, com um reconhecimento do que é o meio externo, do que é o meio interno, um estabelecimento do que é o self, do que não é o self, e, na verdade, ele revela uma ótima integração psíquica. Então, se o ambiente ele for cuidadoso, receber essa manifestação, a agressividade ela vai ser integrada ao psiquismo. Então, ela vai depois ser usada para relacionamentos interpessoais, trabalho, brincar. Mas, se ela não for integrada, ela vai ser escondida por meio do autocontrole, ou ela vai ser cindida do self. E isso pode levar a manifestações antissociais, a uma destruição compulsiva e a violência. Então, conceitualmente, a agressividade faz parte do psiquismo. Violência, não. Ela não é necessária para a constituição psíquica. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma ótima definição do que é violência, porque, sim, violência é um problema de saúde pública. E a OMS define violência como um uso de força física, que pode, ou poder, em forma de ameaça ou prática efetiva, contra si, um outro, uma comunidade, um grupo, e que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psíquico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Mas essa é uma definição, existem várias, não só da OMS. É complexo definir o que é violência, inclusive para a psicanálise. A gente tem que reconhecer que é complicada essa definição. E, infelizmente, isso pode colocar essa dificuldade em conceituar, pode colocar a gente tanto no lugar de ver a violência como intocável, impensável, ou banalizá-la. Entender que é natural, que é onipresente, né? Mas esse desafio não impede a gente de tentar fazer uma aproximação do que é a violência, para a gente tentar fazer alguma coisa com ela, né? Sim. Existe uma proposta de um filósofo francês, o Michaud, e ele reconhece que a raiz da palavra vis, que a violência vem desse pedacinho vis, que é força, energia, potência, algo assim, né, de valor. E ele propõe um conceito que me parece complexo, mas muito completo. Acho que a partir dele a gente consegue entender algumas coisas. Ele diz que a violência, quando numa situação de interação, um ou mais agentes, um ou mais atores, agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando dano a uma ou várias pessoas em vários níveis diferentes. Seja na sua integridade física, psicológica, nas suas posses ou na sua participação simbólica ou cultural. É um acréscimo aí à definição
da Da OMS, OMS. que é bem interessante. Então, a gente pode pensar na questão da violência pela sua lesividade, o quanto ela lesiva a outra pessoa, pela sua intensidade, se ela é explícita ou implícita. Mas há uma questão que ele coloca que eu concordo com ele que é determinante, assim, e que talvez minimize a banalização que a gente faz da violência, que é a experiência. Então, o que confere o caráter de violência a uma experiência não é a força da coerção, é a representação que dela faz quem sofreu a ação. Então, é uma diferença grande, assim, em termos de banalizar e achar que tudo é violência. Quando a gente coloca a representação que é feita a partir dessa coerção, acho que a gente consegue moldar, definir um pouco melhor o que é violência. Então, de um lado existe uma intensidade coercitiva, um uso da força que causa uma experiência psíquica em quem sofreu a ação. E, de outro lado, tem a natureza da representação, que envolve essa força coercitiva, que é o que vai dar o caráter de violência. Então, me parece que essas duas formas de conceituar agressividade e violência separam esse equívoco que a gente tem de colocá-las como iguais. Elas não são iguais, né? E partindo dessa premissa, então, a agressividade como algo que estaria integrando o psiquismo é bem uma perspectiva que o Winnicott traz também naquele livro, acho que é Privação e Violência, e Privação e Delinquência, né? Que ele coloca bem isso mesmo, né? De quando essa agressividade ela não estaria integrada, o sujeito, às vezes, ele pode vir a cometer atos de violência. Seria mais ou menos isso? Sim. Nos primeiros escritos dele, no primeiro texto que ele se refere à agressão, que é o Agressão e Suas Raízes, de 1939, ele é muito claro no que ele diz. Existem duas forças constitutivas, o amor e a agressão. Igualmente constitutivas, igualmente importantes. Sem a agressividade do psiquismo, a gente não levanta da cama. Não existe vida possível sem agressividade. Então, é muito problemático quando a gente confunde agressividade e violência como se fosse uma coisa só e tenta colocar isso como algo que é externo, como algo que deve ser escondido, a agressividade, né? Como algo que deve ser reprimido, revisto. Não faz bem, nunca fez. Não é o caminho. Não é o caminho. Mas olhando dessa perspectiva, a agressividade ela teria até uma noção talvez um pouco diferente do senso comum, ou a noção de agressividade. Porque essa noção talvez mais winnicottiana e psicanalítica, né, desse fenômeno, me parece então, a partir disso que você está trazendo, de que é uma pulsão, vou colocar assim, algo que o sujeito usa para se mover, algo que faz com que ele vá em direção a alguma coisa que não está bem ou que não está indo bem. Seria isso? Exatamente. A agressividade ela é usada literalmente no início da vida para a gente se mover. O bebê se mexe por conta de uma agressividade. E depois ele consegue integrar essa agressividade que foi necessária para ele conhecer o mundo de uma forma que não é prejudicial, que não é negativa. Se a gente não consegue integrar a agressividade, a gente não consegue definir o que é meu, o que é seu, o que está dentro, o que está fora. É difícil ter algum tipo de relação saudável se a gente não entende que a agressividade ela é importante, se a gente não integra ela realmente ao nosso psiquismo, ao nosso funcionamento. Seria se a gente fosse pegar no linguajar, assim, do senso comum, o famoso quem não chora não mama, assim, bem a grosso modo, assim? Seria isso? Seria um... seria, a gente poderia aproximar, talvez. Sim. Se você não se expressar, você não vai alcançar alguma coisa. Primeiro a sua própria constituição psíquica e depois um estar no mundo. É difícil estar no mundo se a gente não reconhece a nossa agressividade. E realmente a gente precisa parar de associar a agressividade a algo ruim. Violência é algo danoso. A agressividade não. A agressividade não.
Essa perspectiva é bem diferente, né? Assim, eu acho que até do que o senso comum preconiza, acredito que outras teorias, inclusive sociológicas, psicológicas também, né? Acho que até dentro da psicologia é difícil a gente conversar com pessoas que têm uma outra abordagem para essa questão. O que a gente está dizendo isso não é essencialmente ruim. A agressividade, ela não é o que faz o mundo ser esse caos que está sendo. Não é a agressividade. Talvez seja justamente o fato de não reconhecer a agressividade que faça com que o mundo seja assim. Então, é difícil no senso comum, é difícil em alguns locais da psicologia e de outras ciências humanas, né? Não é fácil a gente chegar com essa proposta. Não, Provavelmente o Winnicott encontrou várias barreiras. Com certeza, com certeza. E aí, acho que ouvindo você falar isso, fiquei com uma vontade de te fazer uma pergunta, assim, porque me parece que tem uma crítica, não só de outros setores da psicologia, mas da sociologia, várias outras teorias, né, das humanidades, vamos colocar assim, que criticam e que colocam que a própria psicanálise, ela tem um viés muito naturalizante ou naturalista da violência, no sentido de que entende que a violência, ela, como por ela ser estruturante, haveria uma banalização dessa violência. E já vi alguns teóricos criticando essa noção, de colocando que a violência, ela é societária, né? Ela é um fenômeno social, ela não seria um fenômeno do psiquismo, ela só seria do psiquismo a partir do momento em que isso está numa sociedade violenta, né? Uhum. E aí, queria fazer uma pergunta nesse sentido para você, assim, como que você vê essa crítica? Porque, olhando agora a psicanálise, como que a psicanálise vê a violência, né? Já que a violência não é a mesma coisa que a agressividade. Como que você vê essa questão, assim? Eu acho que faz sentido a tendência a acreditar que a violência é algo que está dentro essencialmente. Então, eu trabalho desde a dissertação, desde antes, eu acho, da dissertação, e cada vez mais, atenta a duas dimensões. Existe uma dimensão da violência que é íntima, existe uma dimensão da violência que ela é externa. Então, existe uma dimensão compartilhada e existe uma dimensão privada. Como a gente está aqui falando de psicanálise, a princípio a gente vai olhar para a dimensão privada. Mas, ainda assim, não vejo a violência como algo constitutivo, natural. Também faço essa crítica. Não me parece. Mas eu entendo a crítica. Porque nas bases da psicanálise, houve uma caracterização da violência como algo inevitável. Essa crença na violência como gênese psíquica, ela foi alimentada por Freud. Em conceitos, por exemplo, como a pulsão de morte. Sim. Então, no texto Além do Princípio do Prazer, a pulsão ela abrange noções como pulsões destrutivas, domínio, e ela passa a explicar o funcionamento psíquico. Em Mal-Estar na Civilização, as funções destrutivas elas são responsáveis por esse mal-estar. Então, nesses dois textos, Freud coloca a agressividade identificada com a violência. Em outros textos, em Totem e Tabu, ele coloca a violência como uma forma de resolução de conflitos por meio da força da lei. Então, na trajetória dele, como o grande organizador, talvez, inicial da psicanálise, a violência ela era identificada, ora como agressividade, e ora ela era vista como domesticável. Então, oscilou-se. Ora era indomável, ora era domável por meio da civilização. Ora era
indomesticável, ora era colocada a serviço da lei. Então, acho que essa leve incongruência freudiana deixa escapar o que outros psicanalistas depois iam resolver, iam explicar sistematicamente, que é: não existe um instinto violento, não existe instinto de violência. Então, no começo, eu entendo a aproximação da violência com algo constitutivo. Outros psicanalistas vieram, felizmente. Sim. Freud foi genial, foi genial. Sim. Mas ele não ia dar conta de tudo sozinho. Não. Então, felizmente, houveram outros psicanalistas, né? Então, Klein, por exemplo. Na teoria das relações objetais da Klein, ela coloca como constitutivo o instinto agressivo e não a violência, como Freud fazia. Então, o conceito de ser mal, por exemplo, ilustra um pouco o conceito Sim. de ser mal da Klein, né? Então, para ela, nos primeiros meses de vida, a criança ela fantasia que o mundo externo, que ela só conhece através do seio materno, é mal e perceptório, porque ele não a gratifica quando ela quer. Uhum. Sempre que a criança deseja, nem sempre quando a criança deseja, o seio está lá para ela. E aí essa frustração, por sua vez, ela gera algumas explosões agressivas por parte da criança, que tem um movimento de se vingar desse seio mal. Né? E para realizar essa vingança, ela usa do que ela tem. E o que ela tem são dentes, unhas, excreções, inclusive. Então, nessa teoria das fantasias das relações objetais da Klein, essa teoria ela diz de uma representação do que é inato. E a agressividade foi colocada por Klein como inato. Eu não sou uma profunda pesquisadora da Klein, mas eu não encontrei nenhuma menção dela à violência como constitutiva. Outro psicanalista, e aí o Winnicott foi brilhante. Sim. Como a gente falou desde o início, ele revê essa questão da agressão, né? E ele diverge fundamentalmente da obra de Freud e de Klein. Então, para Freud, com Freud, a discordância era: Freud acreditava que a raiz da agressividade estava no contato com a realidade. Então, o princípio da realidade tinha a ver com a agressividade. E quase como se fosse inevitável, né, Ana? Assim, a partir do momento em que o sujeito ele tem que, entre aspas, abdicar, né, dos seus princípios de prazer e, enfim, né? A partir do momento que o sujeito lida com essa sociedade que o castra, essa violência seria inevitável, né? E aí por isso que ele vai pensar o mal-estar na civilização, né? Uhum. E aí para Winnicott não, a agressividade ela era relativa à frustração, mas pressupunha um certo grau de amadurecimento. Então não era concebível como para Freud no início. Então tem essa diferença. Uhum. Com relação à teoria kleiniana, a divergência de Winnicott é que para Klein a agressividade ela que se expressa pelo ódio, pela inveja, enfim, os conceitos que ela desenvolveu, ela é sempre uma manifestação da pulsão de morte, ou uma pulsão destrutiva, né? Um pouco mais próximo de Freud. E essa pulsão é um elemento constitutivo do indivíduo, né? Variando em intensidade, mas constitutivo. Para o Winnicott, a agressividade que alguns bebês manifestam, né? Ela não é uma questão exclusivamente de uma emergência de instintos agressivos primitivos. Não dá para dizer que é só isso. Justamente quando ele menciona a motilidade, né, o movimento do corpo inicial. Então, o Winnicott diverge de ambas, considerando que, e aí foi o grande paradigma winnicottiano, que é a importância do ambiente nos estágios iniciais, que nem Freud e nem Klein colocaram dessa forma. Existe a Édipo, foi um paradigma para Freud, né, e a pulsão de morte também para Freud e para Klein, mas para Winnicott não, o ambiente, a dependência do bebê. E o que o ambiente faz é que são realmente as condições necessárias para uma vivência de agressividade saudável. Uhum. Então, tem uma grande diferença, mas historicamente, sim, houve Freud colocando a violência como constitutiva, Klein já mudou um pouco, colocando os instintos agressivos como constitutivos. Sim. Mas o Winnicott veio mudar tudo, assim, mudar tudo.
e colocar o desenvolvimento realmente, o desenvolvimento emocional, como partindo de uma vulnerabilidade do bebê. Importantíssima essa vulnerabilidade, essa relação no início da vida com a mãe. Então, o Winnicott não se baseou no complexo de Édipo para falar do desenvolvimento emocional, mas da relação mãe e bebê. Então, partindo desse relacionamento de dependência, aí sim, fenômenos mais abrangentes do potencial de desenvolvimento humano mesmo poderiam alcançar realmente seu potencial, seguir esse curso de desenvolvimento, né? Como uma autenticidade, uma independência, por meio do que ele falou, o Winnicott, sobre sentir-se real. Então, o ser humano, ele acontece, mas não é de forma aleatória. Então, ele acontece dentro de um ambiente. E aí, esse ambiente pode ser facilitador ou não. E era isso que o Winnicott estava tentando chamar a atenção. Ele observou que realmente o amadurecimento ele depende de como o ambiente reage ao bebê. O bebê todo-poderoso, talvez, mas o ambiente ele é um elemento significativo nessa relação, né? Então, essa figura inicial da mãe, que é essencial para que esse ambiente seja facilitador, a gente pode ampliar essa analogia, esse cenário, para outros contextos ao longo da vida do sujeito, né? Que foi o que eu tentei fazer com a minha dissertação. Então, que ambiente é esse que diz que uma pessoa que comete um ato de violência e que é colocada num lugar supostamente para uma recuperação, não promove o mínimo de condições dignas de existência, que é o que se pretende ou se pretendeu com os manicômios judiciários, um tratamento. Mas não é a realidade. Então, ao longo da vida, existem chances do sujeito reviver situações, estar em ambientes que façam um tipo de contraponto a um ambiente inicialmente tido como não facilitador do seu desenvolvimento, mas se a gente insiste em colocar um ambiente que não facilita, fica muito, esse muito sujeito não consegue se desenvolver nunca, né? Não tem chances de ter outra experiência, uma experiência boa, significativa, né? Porque essa perspectiva do Winnicott traz também uma espécie de um convite, a partir do momento em que você implica o ambiente nesse elemento constitutivo do sujeito, você também implica essas relações, né? Então as pessoas, assim, isso que você falou, um bebê absoluto, assim, que já existe em si mesmo, né? Essa imagem, ela é tida como não possível mais a partir da obra do Winnicott, né? Porque então o ambiente ele vai sobredeterminando cada vez esse indivíduo, né? Com certeza. Não existe um sujeito possível sem um ambiente que lhe segure. Inicialmente segure literalmente e depois que te dê condições de se constituir, né? Então, como diria o Winnicott, não existe bebê sem a mãe, não existe, né? Um ponto conceitual importantíssimo. E não existe um sujeito que possa desenvolver toda a sua potencialidade para amadurecimento sem um ambiente que lhe favoreça. Sim. Então, é realmente uma outra forma de ver as coisas. E já te adianto que a coisa crescendo, vou querer você de novo aqui, outras e outras vezes, para a gente debater de novo e trazer outras perspectivas, porque esse debate acho que é importante, necessário, a gente precisa de pessoas como você, né, que estejam também dispostas a trazer isso à tona, né, tornar a gente menos ignorante, vou colocar assim. Pode me convidar que eu volto. Tá bom, Ana, muito obrigada por parar de gravar aqui. Eu que agradeço.